Foi ali naquele lugar ali, Deus usou muito ela lá naquele lugar. E as pessoas já ficam me perguntando: quando que a pastora Mara vai voltar aqui de novo? Quando que a pastora Mara vai voltar aqui de novo? Entendeu? Olha, em glória do Senhor Jesus, houve uma conversão de um pessoal que estava no prédio do outro lado da rua, que ouviram a mensagem e foram lá. Como é que Deus faz as coisas, né? É um mistério profundo. Negócio forte demais. E a esposa do rapaz lá do outro lado da rua falou assim: meu Deus, ninguém nunca falou comigo como ela falou comigo. Foi uma revelação que a pastora entregou para ela lá. Ela falou: ninguém nunca falou comigo assim, né? Então Deus, ele tem honrado os profetas na terra, né? E agora nós vamos inaugurar a parte de cima e o pastor Amaro vai pregar lá na inauguração, né? Deixa Deus falar. Tá, irmãos, Deus é fiel, né? Abra sua Bíblia em Gênesis, irmãos. Estava palestrando com o Senhor, capítulo 13, versículo 14, irmãos. Que fala sobre a promessa de Deus a Abraão, né? Glória seja o nome do Senhor. Mas você vai entender algo aqui dentro dessa mensagem que nós vamos ler, né? Aqui nessa noite. Estou sentindo a presença de Deus, mas estou sentindo algo sereno, irmãos. Algo sereno aqui nesse lugar. Quando eu sentei aqui na frente, irmãos, eu ouvi a Deus repreendendo dentro da igreja o espírito do infarto. E não só na vida de uma pessoa, não. Eu via na vida de várias pessoas aqui. Eu via Deus jogando por terra. Isso mostra o quê? Que Deus está trabalhando aqui nessa noite. Se você ficar ligado aqui nesse lugar, você vai entender o agir de Deus. Né? Porque o culto, ele começa, não é quando você entra pelas portas e senta aí não, mas é quando você se liga com Deus dentro da casa dele. É a hora que o culto começa para você. Amém? Então diz assim, Gênesis capítulo 13, versículo 14, diz assim: Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra, de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu darei a você. Então Abraão mudou o seu acampamento e passou a viver próximo ao carvalho de Mamré, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Pode se sentar em nome de Jesus. Irmãos, uma coisa que eu estava palestrando para o Senhor ali é que é muito interessante, irmãos, o versículo 14, porque ele diz assim, ó: disse o Senhor a Abraão depois que Ló separou-se dele. O que você entende depois que Ló separou de Abraão? Quando você lê lá em Gênesis capítulo 12, você vai ler sobre o chamado de Abraão. Quando Deus ele chama Abraão, né? Abraão vivia ali no meio da parentela dele, e Deus falou para Abraão: olha, saia dessa terra, do meio da sua parentela, e vá para o lugar que eu lhe mostrarei. E aí a Bíblia diz que Abraão ele sai, juntamente com a sua esposa, chamada Sarai, né? Abraão ele tinha gados, ele tinha homens ali que trabalhavam para ele, e ele também leva o seu sobrinho chamado Ló. E Ló ele passa a acompanhar Abraão. E a Bíblia vem dizendo que todos os lugares que Abraão ele passava, ele sempre edificava o altar ao Senhor, invocava o nome de Deus, clamava a Deus, né? E aí Deus ele começa a fazer uma promessa inicial a Abraão, né? Falando para Abraão que tinha uma promessa para ele, né? Mas foi depois que Abraão ele resolve obedecer o Senhor, aí vem a promessa, né, de Deus na vida de Abraão. E Ló ele vinha acompanhando Abraão. Por onde Abraão ele ia, Ló ele fazia o que? Ele acompanhava Abraão, né?
Até que chegou um dia que houve uma desavença entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Foi quando Ló ele se separa de Abraão. Mas aquilo ali já era um propósito de Deus. Ló saiu do caminho de Abraão. Por quê? Porque Ló estava ali sugando Abraão. A promessa estava sobre a vida de Abraão, não estava sobre a vida de Ló. Ló estava enriquecendo até as custas de Abraão. Por quê? Porque Abraão ele era um homem próspero, era um homem de Deus, era um homem que carregava uma promessa, era um homem que tinha sinceridade no coração. Mas Ló não tinha a mesma sinceridade de Abraão. Então aquelas pessoas que não têm a mesma sinceridade que você, não servem para andar com você. E muitas vezes Deus arranca e tu vai atrás. Tu tem que entender quando Deus está arrancando alguém do arraial. E tem gente que vai atrás. Tem gente que segue aqueles que o Senhor arrancou. Entenda uma coisa, irmãos. A promessa estava sobre a vida de quem? Deus chamou quem? Deus estava palestando com quem? Em nenhum momento você vê Deus palestando com Ló. Entenda um pouco do coração de Ló, irmãos. A Bíblia diz que houve uma desavença entre os pastores de Abraão e Ló. Abraão chega para Ló e diz assim: olha, meu filho, o negócio é o seguinte: nós somos parentes, não é certo, sabe? Que nós viemos a ficar brigando. Vamos fazer o seguinte: se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Escolhe para onde tu quer ir. A Bíblia diz, para tu ver que Ló tinha um coração ganancioso. A Bíblia diz que Ló escolhe a pular do Jordão, aquele vale florido, bonito. A Bíblia diz que era como o jardim até do Senhor. Aí o que Ló ele faz? Ele vai para o lado do Jordão. Abraão ainda deixa Ló escolher. Ele vai para o lado do Jordão, mas sendo que ali próximo existe uma cidade chamada cidade de Sodoma e Gomorra. Cidade a qual os homens eram homens cruéis ali, homens matadores, homens que não tinham compromisso com Deus. Agora, olha para o lado que Ló ele vai. Por quê? Porque aparentemente aos olhos de Ló, como quem diz, não, eu vou para ali que é mais bonito, eu vou para ali que é melhor, né? Então ele vai, ele segue aquilo ali. Isso mostra que a ganância que existiu aqui dentro do coração de Ló. Isso mostra que Ló não tinha a mesma visão que Abraão tinha. Ele não carregava a mesma sinceridade que Abraão carregava. E muitas das vezes Deus está arrancando essas pessoas do teu lado. E tem gente que ainda reclama quando Deus arranca. Ainda fala assim: mas Senhor, por que o Senhor tirou? Irmãos, olha só, a Bíblia diz que Deus é aquele que sonda e conhece o coração. Deus ele contempla o meu e o seu coração. Deus ele sabe aquilo que passa no meu e no seu coração. Então não questione aquilo que Deus está fazendo hoje na sua vida, porque amanhã você vai entender por que Deus arranca, por que Deus tira. Porque Ló ele já não estava, ele não tinha mais que fazer parte da vida de Abraão, ele não tinha mais que fazer parte do ministério de Abraão. Ele não tinha que fazer parte mais do ministério de Abraão, porque não estava sincero. E aquilo que não é sincero, Deus arranca. Às vezes Deus até demora um pouco a arrancar, mas Deus ele arranca. A palavra de Deus ela vem dizendo assim: ó, sofre o obreiro, mas não sofra a obra. O obreiro ele pode sofrer, pode ser massacrado, mas a obra de Deus ela tem que continuar de pé. Irmãos, quando Deus ele confia algo a alguém, você não tem noção. A história que estava falando da obra lá, do trabalho, da igreja lá. Irmãos, quando Deus abriu aquela porta ali, eu virei lá porque Deus ele coloca uma pessoa de confiança do seu lado. Eu virei para o homem lá de confiança e falei para ele assim: você tem noção da responsabilidade que Deus está colocando nas nossas mãos? Aí ele virou para mim e falou assim: rapaz, é uma grande responsabilidade, mas tiveram-se muitos levantes, até hoje tem levantes. O inimigo ele se levanta. Você acha que você vai estar fazendo a obra, o diabo vai olhar para você e vai ficar batendo palma, vai achar bonitinho você fazer a obra de Deus? Vai achar legal? Tu acha que o diabo vai chegar no inferno e vai falar com os demônios assim: não, olha, não mexe com a pastora Mara não, tá? Porque ela está fazendo a obra do Senhor. Olha, demonada, não vai no caminho dela não. Olha que bonitinha ela fazendo. Porque claro que não, irmãos. Porque aonde há sinceridade dentro da obra do Senhor, é levante do diabo. Tem igreja que o diabo já nem se levanta mais, porque está tudo corrompido, está tudo vendido.
está tudo fazendo a vontade do diabo, já não prega mais a verdade, o diabo já está dentro desses lugares. Mas quando tem sinceridade, é levante. Quando a obra é sincera, é levante. Deus estava me lembrando aqui da vida de Davi. Antes de Davi ele ter sido ungido, a vida de Davi era de uma forma. Mas depois que a unção desceu na gente, irmão, Davi ele é ungido mais ou menos entre 17 e 18 anos. Mas ele se assenta ao trono com 30. Foram aproximadamente 12 anos de prova. Fugindo, correndo, se escondendo. Mas Deus sempre estava com Davi. Deus ele tinha coisa grande na vida de Davi. Então quando Deus ele tem coisa grande na tua vida, tu vai ser perseguido, vai ser caluniado, vão querer te matar, vão te beijar. Era o caso de Davi. Ou seja, antes da unção uma coisa. Davi ficava lá no campo, né? Cuidando das ovelhas de seu pai, ficava lá no canto dele. Mas quando o profeta chegou na casa de Davi que ungiu, a vida de Davi mudou completamente. Houve uma mudança completa na vida de Davi. Davi ele começa a passar por lutas, por perseguições, mas dentro das lutas e das perseguições Deus sempre dava vitória a Davi. O próprio Davi ele dizia que todos os inimigos dele Deus colocou abaixo. Deus derrubou. Deus não deixava com que os inimigos de Davi ficassem de pé. Por quê? Porque Deus ele conhecia a sinceridade do coração de Davi. Ou seja, seja sincero de coração. Se você quer alcançar a promessa, seja sincero, seja verdadeiro com o teu irmão, com a tua irmã, seja sincero diante do Senhor. Tem que ser sincero. Porque viver de falsidade na casa de Deus não dá certo. Uma hora a máscara cai, uma hora Deus arranca, uma hora Deus ele joga para longe. Então seja sincero na presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. O que a palavra do Senhor ela diz? Que um cego não pode guiar o outro. Vai cair no buraco. Eu me recordo que tinha um amigo, né, que ele se encontrava em situação de Cracolândia. Aí ele chegou lá na casa do irmão dele, um belo dia, e falou assim: olha, arrumei uma mulher. Aí o irmão dele falou para ele assim: mas que mulher que você arrumou? Ele arrumou uma mulher da própria Cracolândia. E a palavra que Deus tinha dado para a gente falar para ele foi essa: meu amigo, pode um cego guiar o outro, cara. Os dois estavam na mesma situação. Podia um guiar o outro. Como que um ia guiar o outro? Não tinha como, não tem como. Então passa a andar com pessoas espirituais para você ser uma pessoa espiritual. Quem anda com carnudo vai ser carnudo, não adianta. Se você anda com quem não quer compromisso com Deus, quem não tem sinceridade no coração diante de Deus, me perdoa, você é igual a ele. Você é igualzinho a ele. Quem segue esse tipo de pessoa é igualzinho. Glória a Deus, aleluia. Mas agora, quando você quer as coisas de Deus para a sua vida, irmãos, você vai andar com pessoas sinceras, pessoas que oram, pessoas que buscam, pessoas que pagam preço. Selecione as pessoas que você quer que ande contigo na obra de Deus. Peça para Deus te mostrar quem é quem. Porque Deus ele mostra. Deus ele não nos deixa enganar. Às vezes a gente não quer acreditar, porque já aconteceu comigo. De Deus me mostrar, eu não querer acreditar. Eu falo assim: mas será? Eu andava com um grupo de pastores, né? Nós subíamos o monte, nós íamos para a madrugada no monte, e Deus começou a me revelar algo sobre eles. Eu não queria acreditar. Eu falava: mas Senhor, eles estão indo para o monte comigo na madrugada, falam em mistério, pulam no poder, entregam profecia. Eu falei: não, isso é coisa da minha mente. Eu falando para Deus: isso é coisa do... Não, não é possível. Eles pregam bonitinho, Senhor, na frente do altar. O outro olho, o diabo cai. Eu falei: não, é coisa da minha mente. Eu comecei a repreender o meu próprio pensamento, pastor. Eu não queria acreditar naquilo que Deus estava me mostrando, não. Queria.
Até que um dia Deus usou um outro profeta para falar comigo. O outro profeta chegou para mim e falou assim: olha, eu não ia te falar nada, mas olha, Deus me revelou, está me incomodando para dizer que fulano e ciclano tem inveja de você. Nota que isso, as situações foram batendo. Mas aqui que Deus fez, me arrancou do meio deles. Há pouco tempo agora teve um escândalo com um deles. Teve um escândalo agora envolvendo até caso de adultério. O ministério deles, desabou. Ontem eu estava em casa agradecendo o Senhor, porque Deus é maravilhoso, irmãos. Olha, hoje eu vou falar uma coisa para os irmãos. Nós ficamos de pé pela misericórdia de Deus. Ontem do nada eu estava ali em casa, né? Aí apareceu um vídeo de pregação minha de 2015. E pela misericórdia, eu pregando naquela unção, Deus me usando. Aí eu fui fazer os cálculos, né? Eu falei: Deus, tantos anos se passaram, o Senhor me manteve da mesma forma. Glória a Deus. Com a mesma alegria de espírito. Eu falei: Deus, não mudou nada, Jesus. Daquele tempo para cá. E aí eu comecei a glorificar a Deus. Por quê? Porque eu vi muitas pessoas caírem no meio do caminho. Ficarem no meio do caminho. Aí você pergunta assim: mas por que aquelas pessoas ficaram no meio do caminho? Irmãos, a brincadeira. Não levaram as coisas de Deus a sério. Ficaram brincando com as coisas do Senhor. Hoje eu estou na igreja, amanhã eu não estou. Hoje eu busco, amanhã eu não busco. Se misturaram com quem não era para se misturar. E nesse tempo todo, Deus ele sempre me manteve, sabe como, irmão? Sozinho. Sempre fui solitário. Mas eu reclamo com Deus, não. Solitário que eu falo assim: Deus não permite muita gente chegar do meu lado para buscar comigo, para orar. Há momentos que Deus até me coloca ali no meio, mas me tira logo. Irmãos? Porque Deus ele é assim. Então você tem que entender, você que é separado para Deus, para as coisas do Senhor. Às vezes você fala assim para Deus: Deus, mas parece que ninguém me entende. Não, para te entender, meu irmão, eu tenho que entender a Deus. Parece que você é aquele bichinho esquecido ali da goiaba, que ninguém quer o feio, o patinho feio. Seja o patinho feio, mas seja o patinho cheio da unção de Deus. Não adianta querer ser um patinho muito bonito, né? Porque hoje em dia o que mais tem são pessoas querendo se amostrar. Que eu sou paz, eu sou profeta. Seja aquilo que Deus te chamou para você ser. Seja essa pessoa. Seja uma pessoa sincera diante do Senhor. Tenha o coração voltado para as coisas de Deus. Olha, Davi, nas orações dele, ele falava para o Senhor: o Senhor pode tirar tudo de mim, tudo, reino, tudo, pagar tudo, mas eu só não tiro o teu espírito, Senhor. Como que ele diz: Senhor, olha, desde quando eu fui ungido, o teu espírito se apossou de mim, eu não quero perder ele. Cuide das coisas de Deus na sua vida. Às vezes você está preocupado com tanta coisa, com a sua vida, com os seus problemas, mas você esquece da sua vida espiritual. A vida espiritual está só despencando cada vez mais, só despencando, só despencando, só despencando. Irmãos, olha, eu vou falar uma coisa para os irmãos. A Bíblia diz assim: aquele que está de pé, cuida-se para que não caia. Entenda uma coisa, a vida espiritual está aqui. Irmão, quando cai, para você levantar de novo, o negócio é sério. É difícil. É que nem aquele atleta ali de academia, ele vem malhando muitos anos. Aí quando ele para, quando ele volta, volta todo quebrado, sentindo dores, entendeu? Assim é a vida espiritual. Se cuidar da tua vida espiritual. Se preocupa com a tua vida espiritual. Deixa um pouco da vida do teu irmão de lado. Se preocupa com a tua. Preocupa com aquilo que Deus tem para você. Tem que ter essa preocupação. Todos os dias eu pergunto para Deus: Senhor, o que o Senhor tem para mim, Senhor? Senhor, eu quero o que o Senhor tem para mim. Tire um tempo de oração na sua casa. Quanto tempo você não ora na sua casa? Tem gente que só ora quando entra na igreja. Vai joelha dentro de casa. Aí fala que o diabo está no casamento dele. Fala que o diabo está dentro da casa dele. Fala que o diabo está usando o filho, a filha. Mas tu no outro leva Cristo para dentro da tua casa. Meu Deus, glória a Deus, aleluia. No dia eu cheguei na casa de um casal da igreja. Sabe quando você chega de surpresa, irmão? Cheguei de surpresa, né? Quando eu chego lá, eles estão ouvindo músicas levianas.
Eu olhei assim, né? Aí eu falei, hein? Aí eu olhei pra ele, aí pastor, lembra-se dessa? Eu falei, lembro de nada, irmão. Quero nem lembrar disso aí. Ou seja, as coisas levianas levam para dentro de casa, mas e as coisas de Deus? Mas sabe o que o diabo está fazendo? Ele está querendo entrar no casamento desse casal. Está penetrando já, irmãos. Deus me deu até uma revelação com eles. Ele falou, ora. Eu estou orando, mas eles também têm que fazer a parte deles. Foi falado aqui nessa noite sobre o que? Tirar a pedra. Quando Jesus ele chega ele vai ressuscitar Lázaro, Jesus podia ter dado ordem ao anjo. Anjo, vai lá, tira a pedra. Não, Jesus falou, tira a pedra. Então você tem que tirar a pedra. Tem que tirar a pedra para as coisas de Deus entrar na sua vida. Para Jesus poder ressuscitar a tua vida espiritual. A pedra ela tem que ser tirada. Às vezes nós mesmos colocamos os impedimentos. Nós mesmos colocamos as barreiras, muralhas, né? Você mesmo fala palavras negativas para a sua vida. Você atrai coisas negativas para dentro da sua vida. Seja positivo. Tenha uma mente de Cristo. Aquele que tem a mente de Cristo, ele é positivo. Ele pode passar por que for, mas ele vai ficar de pé. Ele vai permanecer fiel. Ele vai acreditar na promessa. Aleluia. Ele vai esperar para ver aquilo que Deus vai fazer na vida dele. Não tome decisões precipitadas. Não vá pela mente dos outros. Vá por aquilo que Deus tem para você. Pergunte a Deus, ore a Deus, consulte a Deus. Eu cresci, irmãos, ouvindo um ditado a vida inteira que diz assim: quem vai pela cabeça dos outros é pior. Meu irmão sempre falava isso para mim, meu irmão mais velho falava: ó, quem vai pela cabeça dos outros é pior, hein? Ele falava isso comigo. É verdade. Entendeu? Vá pela mente de Cristo. Amém, irmãos? Então aqui na vida de Abraão sempre foi assim. Abraão ele ia seguindo as orientações do Senhor, ia caminhando com o Senhor. Você vê que a promessa mais profunda ela começa a vir na vida de Abraão depois que Ló saiu do lado dele. Assim que Ló saiu do lado, faz outra promessa para Abraão. Ou você acha que Ló ele vai alcançar através de você? Você acha que Ló vai se sentar na mesa contigo? Não, nem todos vão se sentar na mesa com você. Entendeu? Então, se Deus arrancou algumas pessoas, ou tirou algumas pessoas do seu lado, não fica triste não. Permaneça em Jerusalém. Você lembra? Lá em Atos, o que Deus falou o que Jesus falou para os apóstolos? Jesus falou assim para eles: olha, fique em Jerusalém até que se cumpra a promessa do Pai. Ou seja, fica na posição, não saia daqui. Fica aqui, permaneça aqui. Entendeu? Permaneça aqui. Aqui em Jerusalém, é o que Deus está falando para você. Se Deus te fez promessa nesse lugar, fica nesse lugar para você alcançar. Hoje em dia, o que mais você vê por aí, outro dia eu fui no monte, aí encontro lá um vaso lá no monte. Pô, Pai do Senhor, né? Aquela conversa toda. Aí na hora de se apresentar o vaso: não, eu sou pastor. Aí tu fala: amém, pô, mas tem que qual ministério? Não, Deus me ungiu pastor. Eu falei: gente, pra que isso? Tem um monte de gente sem direção aí fora. Por isso que as promessas de Deus não se cumprem na vida dessas pessoas. Passa 10 anos, 20, 30, continua a mesma coisa. Continua a mesma estátua de sempre. Por quê? Porque olhou para trás. Né? E tem muita gente que está olhando para trás, está paralisada. Para de olhar para trás. Olha para frente, olha para o alto, olha para quem te fez a promessa. Entendeu? Olha para frente, olha para quem te fez a promessa. Tem gente que está olhando para trás, está parado, está paralisado, está preso. Para de olhar para o homem, para de olhar para a mulher, olha para Deus. Olha para Deus, irmãos. Para finalizar aqui, Deus estava me lembrando aquela passagem que Elias chega para Eliseu e pergunta para ele assim: olha, peça-me alguma coisa antes de você levar. Tem que Eliseu fala para Eliseu: eu quero tua porção dobrada.
Aí, olha o que Eliseu pede para Elias. Elias olha para ele assim como quem quer dar a porção dobrada. Aí Elias fala para ele assim: olha, se você me vê indo, né? Se tu me vê indo, e de repente carruagem de fogo, carro de fogo, né? Aquele reboliço ali danado, e Elias começa a ser levado. O que Eliseu fez? Ele não tirou o olho de Elias. Em nenhum momento ele tirou o olho de Elias. Ele lembrou daquilo que Elias falou para ele. Ficou sonhando para Elias, ó. Ele não se, sabe, ele não deixou cavalo, não olhou para cavalo de fogo, não olhou para carruagem, não olhou para nada daquilo. Ele só olhava para Elias o tempo inteiro. Enquanto Elias estava sendo levado, ele estava olhando. De repente, o que cai? A capa. E quando a capa de Elias cai, Eliseu vai ali, pega a capa de Elias. Aquele rio ali estava fechado. O que Eliseu fez? Ele bateu ali e falou: cadê o Deus de Elias? E de repente o rio se abre. E a Bíblia diz que ele existiu o quê? 40 jovens que ficaram o quê? Caçoando de Eliseu, zombando de Eliseu. Você sabe quem eram aqueles 40 jovens, irmãos? Eles eram filhos daqueles profetas que não tinham coragem de chegar para Eliseu e falar. Então aqueles 40 jovens estavam o que? Ali zombando. De repente Eliseu ele foi ali, né? Lançou uma palavra profética ali. E de repente 2 ursas saem ali, estraçaram aqueles 40 jovens. Ou seja, fica zombando das coisas de Deus para você ver. Pode até zombar e brincar por um tempo, mas uma hora a conta fecha. Uma hora a fatura fecha, irmãos. Tem uma lá na igreja que está brincando. Eu até falei pro varão lá, falei: varão, estou até com pena quando Deus pegar ela. Está se levantando contra a obra de Deus, está se levantando contra o ministério da igreja. Deus já deu um sinal de cobrança na vida da pessoa e a pessoa continua brincando, está achando que está passando batida. Irmãos, até o que a pessoa pensa, Deus me revela. Você acredita nisso? Eu falo assim para mim: ela está pensando isso e aquilo. Eu estou calado, só rindo, dando mais de bobo, né? E às vezes a gente tem que dar de bobo. Quando a gente está rindo, Deus está revelando, Deus está mostrando. Porque não há nada profundo e oculto que Deus não venha mostrar, que Deus não venha revelar. Você lembra, irmãos, que Deus ele revelava para Eliseu os planos do rei da Síria? Aí o que Eliseu falava para o rei de Israel? Olha, não há um acampamento em tal lugar porque o rei da Síria está. Ele ia examinar o homem estava lá. Até o que o homem falava dentro de casa, Deus revelava para Eliseu. E tem gente que acha que Deus não revela. Deus mostra, irmãos. Deus ele mostra tudo. Tudo que você pode imaginar. Deus ele mostra, ele revela. Mas tem coisas que Deus ele te mostra que você não quer ver. Ou Deus já te mostrou e você não quer sair fora. Cada vez eu estava numa igreja e Deus me deu uma revelação. E Deus ele tinha mostrado uma mulher. O marido da mulher cheio de mulher na rua. E Deus falou para aquela mulher: eu já te mostrei, mas você não toma uma atitude. Porque às vezes Deus nos mostra, mas a gente não toma uma atitude. Porque tem coisas que só mudam quando você toma uma atitude. Às vezes Deus já colocou até atitude que você tem que tomar no seu coração, mas tu quer ficar ali. Quer ficar ali, quer ficar ali, quer ficar ali, quer ficar ali. Não quer ver o que Deus está te mostrando. Pede para Deus abrir a sua visão espiritual. Pede para Deus começar a te mostrar, que Ele vai te mostrar tudo. Porque quando nós pedimos com sinceridade no coração, Deus mostra. Mas me perdoa que eu vou falar para você. Eu aprendi uma coisa do próprio Deus. Deus ele só não revela o profundo e oculto para o fofoqueiro, porque o fofoqueiro vai arrumar confusão. Deus não revela não, filho. Revela. Portanto que a Bíblia ela vem dizendo assim, né, irmãos? Ai da onde vem o escândalo. Há uma sentença de onde vem o escândalo. Aquele que arma o escândalo, aquele que arma a confusão, a sentença do escândalo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor nessa noite. Em nome de Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor. Glória. Oh, glória.